Boa tarde, irmãos, boa tarde, queridos. A paz do Senhor. Que a palavra de Deus hoje entre no coração de vocês, porque o meu está queimando. Gente, vamos orar para dar início a mais uma live, dando continuidade ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas, capítulo 22. Falta só mais 2 capítulos, né? 23 capítulos com esse. 22, 23 e 24 a gente termina o Evangelho de Lucas. Vamos orar então para começar a live. Esse capítulo de Lucas 22, ele é bem grande, ele tem 71 versículos. E eu fiz um estudo bem profundo desse livro, desse capítulo, tá bom? Então eu vou explicar detalhadamente o que eu entendi, o que eu aprendi. Vamos orar para começar essa live. Pai querido, Pai de amor, graças te dou por mais um dia na tua presença, Paizinho. Mais um dia em que acordei, mais um dia em que abri os olhos, mais um dia que o Senhor derramou a tua graça sobre a minha vida. Mais um dia que o Senhor derramou a tua misericórdia na minha vida, porque não mereço nada, Pai. Não mereço nada. Mas o Senhor é um Deus que nos ama muito antes de nós o amarmos. O Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigada, Paizinho. Agora eu te peço que guie esse estudo, que guie essa leitura, que me oriente, me dê sabedoria, discernimento, para fazer os comentários apropriados que conduz a essa leitura do capítulo 22. Pai amado, abre as nossas mentes, o nosso coração para receber a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar com a leitura do livro de Lucas, capítulo 22. A conspiração começa assim. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Gente, festa dos pães ázimos, dos pães sem fermentos, e Páscoa era praticamente naquele tempo a mesma coisa. Para os judeus, a Páscoa era uma ceia que comemorava a noite em que o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus. No Egito, cujos batentes, lembra dessa passagem lá no Antigo Testamento, em que o anjo passava nas casas das pessoas, mas aquele que estivesse com o seu umbral, com o batente das suas portas ungido com o sangue do cordeiro, estavam cobertas, entendeu? Então, é aqui, ó. Para os judeus, a Páscoa era uma ceia que comemorava a noite em que o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus no Egito, cujos batentes das portas estavam cobertos com o sangue de um cordeiro pascal, desculpem, um cordeiro pascal. A festa dos pães ázimos durava uma semana e vinha logo depois da Páscoa, comemorando a saída do Egito. Essas festas comemoradas no mês que correspondem março, essa festa é comemorada no mês que correspondem março ou abril nos dias de hoje. Continuando no versículo 2. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu
e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Então, o que a gente vê aqui, os líderes religiosos, eles estavam decididos a encontrar uma maneira de matar Jesus, mas temiam sua popularidade entre o povo. E a oportunidade perfeita bateu à porta deles, que é Judas. Quando Judas Iscariotes, um dos seus apóstolos, os apóstolos de Jesus, motivado por influência de Satanás, por dinheiro, porque ele vendeu Jesus, ele concordou em trair o mestre. Finalmente, verso 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que o preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles lhe mostraram uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eu vou ler até o versículo 13. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Então, aqui a gente vê, desde o início da semana da Páscoa e das festas dos pães ázimos, todo levedo de fermento era excluído dos lares. Não tinha levedo nenhum, não tinha nada nas casas. Nesse sentido, o dia dos pães ázimos não tinha o fermento nas casas, para que fizessem os pães crescerem, era tudo retirado. Então, nesse sentido, o dia dos pães ázimos era o dia em que o cordeiro pascal era sacrificado. Os cordeiros eram sacrificados no meio da tarde, até o fim da tarde, no pátio dos sacerdotes, no complexo do templo. Isso aconteceu na quinta-feira da semana da Paixão. E continuando aqui do verso 8 ao verso 3, que a gente lê sobre a ceia do Senhor, onde Jesus envia Pedro e João para preparar a refeição da Páscoa, a impressão das palavras de Jesus é a mesma de quando ele enviou 2 discípulos atrás do jumentinho que ele montou na entrada triunfal. Vocês lembram? Lá na passagem de Lucas, capítulo 19, versículo 30 a 34, essa é a mesma palavra que ele usou lá, ele está usando aqui. A impressão das palavras de Jesus é a mesma quando ele enviou os sacerdotes, quando ele enviou 2 discípulos atrás do jumentinho. Deus já havia preparado todos os detalhes. Deus é maravilhoso, né? Ele prepara todos os detalhes. Inclusive, Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo. Ele cuida dos mínimos detalhes da minha e da tua vida. Deus havia preparado todos os detalhes. Um homem carregando um cântaro de água era algo estranho de se ver, já que essa tarefa costumava ser feita por mulheres. Muitas casas de Jerusalém tinham o quarto dos convidados no primeiro andar, um acesso externo por uma escadaria, o qual poderia ser alugado para peregrinos que vinham comemorar a festa em Jerusalém. Mas o fraseado sugere que este dono deste salão
conhecia Jesus, podendo até mesmo ser um dos seus discípulos. E a ceia da Páscoa começava ao pôr do sol, gente. Os participantes se deitavam de lado em sofás baixos, reclinando-se para comer sobre uma mesa também baixa. Então, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Para instituir a nova aliança, a nova ceia, para instituir a nova ceia memorial, a ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão ázimo da ceia da Páscoa para representar seu corpo físico, que seria partido na cruz, assim como o pão era partido durante a ceia. Sua morte seria oferecida como substituição em lugar de pecadores. Olha que tremendo. Todos eles mereciam morrer por seus pecados. Essa era a intenção da ceia do Senhor. Era o seu corpo, era pedaço de pão. Então, ele instituiu a ceia memorial, a ceia do Senhor. Ele escolheu o pão da ceia da Páscoa para representar o seu corpo físico. E que seria partido na cruz, assim como o pão era partido durante a ceia. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então, a nova ceia, também ela deu um novo significado ao cálice, depois da ceia, provavelmente o terceiro dos 4 cálices da cerimônia pascal. Então, o cálice foi passando a indicar o sangue de Cristo, derramado como pagamento dos nossos pecados pelo supremo e derradeiro Cordeiro de Deus. Então, a gente entende que a nova ceia memorial também deu um novo significado ao cálice, depois da ceia. O cálice foi interpretado passando a indicar o sangue de Cristo, derramado como pagamento dos pecados, dos nossos pecados. A menção no Novo Testamento relacionada ao sangue derramado de Cristo significa que o novo pacto, há muito profetizado, se cumpriria na morte de Jesus na cruz. Então, o sangue, a menção do Novo Testamento relacionada ao sangue derramado de Cristo significa um novo pacto. Há muito profetizado, está lá em Jeremias 31 e 34, que se cumpriria na morte de Jesus na cruz. Então, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Verso 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo.
Gente, aqui no verso 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Judas era culpado de trair Jesus, mas resta o caso de que tudo o que ele fez foi determinado, planejado, ordenado por Deus como parte do plano que culminaria na crucificação de Jesus. Então, tudo foi com a permissão de Deus. Nada aconteceu sem a permissão de Deus. Judas era culpado de trair Jesus, que está lá no verso 3 e 6. Mas tudo o que ele fez foi planejado e ordenado por Deus, como parte do plano que culminaria na crucificação de Jesus. Continuando. E eles, no verso 23, eles começaram, tá vendo? Olha aqui no verso 22, ó, o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Tudo estava determinado por Deus, mas iria ter uma consequência. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse. Aqui, gente, no versículo 23 e 24, Lucas é sincero acerca da imaturidade dos discípulos. Porque vejam aqui, olha, eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Então, ali, Lucas, ele é bem sincero acerca da imaturidade dos discípulos. Depois de uma experiência espiritual tão tremenda como a ceia da Páscoa, dirigida pelo próprio Senhor, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Será que eles entenderam tudo errado? Essa é a pergunta, porque a imaturidade deles era tremenda. Continuando no verso 25, Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o maior jovem, como o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, com quem serve. Então ele está nos dizendo, olha, os apóstolos discutiam sobre a grandeza mais de uma vez. Eles estavam sempre discutindo. A grandeza do mundo, ela se baseia em poder e conhecimento público. A grandeza do mundo se baseia em poder e conhecimento público. Mas Jesus ensinou a eles e a nós que a grandeza espiritual requer humildade e sacrifício. A grandeza espiritual requer humildade e sacrifício. Jesus é o nosso exemplo, pois veio habitar entre nós como quem serve. Então, ele nos ensina a servirmos. O primeiro tem que ser o último. O primeiro tem que servir para ser considerado o melhor. Entendeu, gente? A gente precisa servir o nosso próximo. É o que ele nos ensina. Continuando, no versículo, que aqui no 27 ele diz, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês com quem serve, como quem serve.
Verso 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai os designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aqui ele nos fala, ele nos ensina que os apóstolos eles permanecem ao lado de Jesus em suas tentações ou julgamentos. Eles continuam ao lado de Jesus. E por causa disso, eles seriam recompensados com os direitos e privilégios da liderança no reino por vir, o que inclui comunhão íntima com o rei e o domínio sobre Israel. Então, aqui o Senhor está falando, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Verso 31. Simão. Ai, gente, que calor. Simão. Não, verso 30. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, já li esse verso. E reinar, julgando as 12 tribos de Israel. 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Olha que forte, né? Pedro dizendo que iria para a prisão com Jesus, mas Jesus dizendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. Então, nesse versículo, Jesus se dirige a Simão Pedro, como líder e porta-voz dos apóstolos, e Satanás ele queria peneirar todos os apóstolos como trigo. Olha o que Satanás fazia. Ato rústico que simboliza tentá-los à ruína espiritual. Isso é o que Satanás faz com a minha vida, com a sua vida. Ele fica ao nosso derredor. Ele fica tentando peneirar a nossa fé. Então, achar alguma brechinha, como ele fez aqui, ó. Satanás queria peneirar todos os apóstolos como trigo, ato rústico que simboliza tentá-los à ruína espiritual. Pedro protestou dizendo que nada faria negar Jesus, mas o mestre sabia mais do que ele, porque Deus conhece todas as coisas. Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, ele faz o que ele quer. Então, aqui, Pedro tentou dizer para ele que iria sim, não queria negá-lo, se sujeitaria a ir para a cadeia, mas Jesus já tinha visto que ele iria negá-lo. E diz para ele, né, quando te converteres, prova que Jesus, quando ele diz isso, quando te converteres, prova de que Jesus também sabia que a negação de Pedro seria momentânea.
que ele iria se arrepender e que ele teria um papel importante na história da igreja. Então, olha a diferença entre Judas e Pedro. Pedro, ele se arrependeu verdadeiramente. Nós vamos chegar lá. Versos 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. Olhem isso, gente. Se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Então, aqui sobre quando Jesus fala, né, sobre quando eu os enviei sem bolsa, por causa da rejeição que eles iam enfrentar, porque eles iam enfrentar como nós enfrentamos. A rejeição. Jesus enfatizou, Jesus mandou, ordenou que os apóstolos deveriam se preparar para cuidar de suas próprias necessidades, levando bolsas de dinheiro, alfajor, que é o cântaro de água, levando tudo para se defender fisicamente. E a espada. Estando armados, os apóstolos, sem querer, abriram caminho para que Jesus cumprisse a profecia, que está lá em Isaías 53:12, que fala dos transgressores. Vamos olhar lá? Isaías 53:12, que fala sobre os transgressores. Vamos ler aqui. Isaías 53:12. Vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês, que fala a respeito dos transgressores. Olha, prestem atenção. 53:12. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então o Senhor foi para a cruz pelos transgressores. Ele intercedeu por mim e por você. Continuando. E provavelmente, gente, Jesus pediu uma espada apenas de modo figurado. Certo? Ele pediu essa espada de modo figurado. Mas os apóstolos responderam que tinham 2 espadas entre eles. Verso 39. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Então, ele se afastou e começou a orar. Jesus e os apóstolos passavam todas as noites da Semana da Paixão no Monte das Oliveiras. Eles passavam a noite lá. João, está lá em Lucas 21:37, em João 26:16, diz que este evento ocorreu em um jardim. E Mateus 26:36 chama o lugar de Getsêmani. Getsêmani. Nesta ocasião, Jesus inseriu os apóstolos e se demorarem em oração, a fim de que não fossem tentados pelo diabo e a fé deles não desfalecesse. Então, ele estava ordenando
que os discípulos orassem demoradamente para que a fé dele não desfalecesse. Em seguida, Jesus se encontrou com o Pai em oração, buscando forças para aquele momento de profundo sofrimento. Então, aqui no versículo 41, ele se afastou dos discípulos, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar ao Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Verso 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Deus Pai, ele não permitiu que Jesus deixasse de lado o sofrimento vindouro. Ele não permitiu. Ele consentiu que Jesus presumisse, sentisse esse sofrimento. E ao orar, o suor de Jesus caía de seu corpo como se ele estivesse sangrando. Alguns acreditam que Lucas estava descrevendo uma condição chamada de hematridose. Eu já expliquei que é hematridose aqui. É o suor que se mistura em caso de extrema tensão, em caso de extrema aflição com o sangue. Ele se mistura. E é provável, né, que essa expressão seja apenas figurada, mas quando fala-se que Jesus, seu corpo, como se ele estivesse sangrando, ao orar, o suor dele era como sangue, porque diz aqui, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam do chão. Então, quando se mistura o suor com sangue, e isso só acontece debaixo de grande tensão, debaixo de grande aflição. Pode ter sido o que aconteceu com Jesus, ou isso foi falado de uma forma figurada. Não necessariamente isso pode ter acontecido, mas se aconteceu, isso se chama hematridose. É a mistura entre o sangue e o suor, que provém da angústia, da tensão, de muita aflição. Isso pode ter acontecido. Verso 45. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. A fraqueza física humana, a fome, o cansaço, pode levar à fraqueza espiritual e à tentação. Isso pode acontecer. Então a gente precisa estar revestido do poder de Deus e orando sem cessar em todos os momentos. Verso 47. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Gente, sabendo exatamente onde Jesus passaria a noite, Judas Iscariote trouxe um grupo de inimigos de Jesus para prendê-lo. Então Judas, ele estava na espreita, vigiando, para poder contar lá para os fariseus, e ele descobriu e foi com um grupo, né? Foi com um grupo de inimigos para prendê-lo. Esta multidão é descrita como uma turba, porque levavam espadas e porretes. O beijo na bochecha era uma saudação comum entre familiares e amigos. Naquela época, era como até hoje, né?
Era uma saudação comum entre familiares e amigos. Portanto, Judas, ele usou sua intimidade com Jesus e seus discípulos para atrair o Filho do Homem. Muito triste, né? Muito triste. Continuando no verso 49. Ao verem que ia acontecer, ver se meu microfone estava ligado, né, gente? Porque eu sou dessas. Eu começo tão empolgada que eu esqueço do microfone. Vamos continuar. Verso 49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Gente, sabendo exatamente, eu já expliquei onde Jesus estava, o exército foi atrás de Jesus com Judas. Judas deu beijo na bochecha e entregou aos homens o Filho do Homem, que é Jesus. Ele entregou aos inimigos, dando um beijo em sua bochecha. E aí, no verso 51, diz assim: Jesus, porém, respondeu: Basta, porque cortaram, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E Jesus, porém, respondeu: Basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então, aqui nós vemos, gente, o mal entendido dos apóstolos sobre portar espadas, literalmente, chegou ao clímax. Chegou ao clímax ao ponto de cortarem a orelha de um dos componentes do exército. E Lucas não disse quem foi o apóstolo que cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote. Lucas não fala. Mas, em João 18:10, revela que foi Pedro. Pedro, com a sua impulsividade, foi lá e cortou a orelha do soldado. E aí, Jesus se revoltou e fala, né? Permite que eu chegue até estes. Estas três palavras, tão concisas quanto misteriosas na boca de Jesus, têm se prestado em diversas interpretações. Uma delas, já bastante tradicional, é que Jesus está dizendo a quem o vem prender que não pretende fugir. Ele quer apenas estender a mão até o escravo para curar a orelha cortada por Pedro. Então, olha o que Jesus diz, né? Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais, verso 5:2, aos oficiais da guarda no templo e os líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando, olha o que Jesus diz, estou eu chefiando alguma rebelião? Desculpa, gente. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então Jesus aqui está dizendo no verso 54, no verso 53, 52 e 53, olha, o fato de Jesus ter sido visto como um criminoso que está lá, cumpriu que, olha, o fato de Jesus ter sido visto como um criminoso pelos escribas, pelos religiosos, eles queriam isso,
que todo o povo visse que Jesus era um criminoso. A presciência de Jesus da hora e lugar e sua prisão indica que tudo estava saindo de acordo com o plano de Deus. Mesmo que os principais sacerdotes e anciões estivessem agindo em conjunto com o domínio das trevas ao prendê-lo. Quer dizer, Satanás e os demônios estavam ali para prendê-lo. Então, eles estavam, os principais sacerdotes e anciões estavam agindo em conjunto com o domínio das trevas para prender Jesus. Então, é o que nos ensina aqui, ó. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Olha isso, gente. Ele está falando para os sacerdotes. Ele teve o tempo inteiro no templo com eles, mas eles nunca levantaram a mão para Jesus. Mas levantaram lá, né? Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então estava tudo saindo de acordo com os planos de Deus. Verso 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou. Desculpa, gente. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Gente, o que a gente aprende nesses versículos? A maioria dos discípulos fugiram do Getsêmani. A maioria fugiu e deixou Jesus. Mas Pedro ficou dando voltas e seguiu a turba, seguiu o exército que prendera Jesus, tendo sempre o cuidado de se manter à distância, sempre se escondendo. Todos os discípulos fugiram, mas Pedro, ele ficava à distância. E em pouco mais de 1 hora, Pedro renegou, prestem atenção, em pouco mais de 1 hora, Pedro renegou 3 anos de discipulado, 3 anos. Jesus havia predito que isso iria acontecer poucas horas atrás. E quando o galo cantou, depois das negações de Pedro, Jesus virando-se, o Senhor olhou para ele. No mesmo instante, Pedro lembrou da predição de Jesus e chorou, vertendo lágrimas de vergonha e remorso. Ele lembrou que Jesus tinha dito isso a ele. Como Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote, devia haver uma janela aberta ou uma porta
onde ele pudesse olhar para o pátio e encontrar o olhar de Pedro. Tremendo isso, né, gente? Depois de 3 anos e meio de discipulado, 3 anos, Pedro renegou 3 anos de discipulado, negando a Jesus. Continuando lá no versículo 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriram seus olhos e perguntaram: profetize, quem foi que lhes bateu? E lhes dirigiam muitas outras palavras de insulto. Gente, como Jesus sofreu. E aí, a maneira horrível como Jesus foi tratado nas mãos desses soldados também é descrita lá em Mateus. Mateus 26, 67, Marcos 14, 65. Jesus foi muito maltratado. Versos 66. Ao amanhecer, reuniu-se o desculpa, gente. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, a tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Digam-lhe, disseram eles. Aqui, olha, nós aprendemos, nesse versículo, ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, a tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Era obrigatório que o dia amanhecesse para que o conselho, o sinédrio é o conselho de líderes dos judeus, para que o sinédrio, o conselho dos líderes judeus, pudesse fazer um julgamento na qual decidiriam por pena de morte, que só poderia ser executado pelo governo romano. Então, eles teriam que esperar amanhecer, eles tinham que esperar amanhecer. E isso explica por que eles esperavam pelo amanhecer. Todavia, esse julgamento foi ilegal em vários aspectos. Primeiro, não podia haver julgamento na manhã de um dia festivo como a Páscoa. Já estava errado ali. Segundo, não se ofereceu defesa formal a Jesus. Terceiro, o veredito foi dado em um único dia, para que Roma não pensasse que Jesus queria subir ao trono vazio de Israel. Desculpa, gente. Então, eu pulei aqui no versículo 66. Então, aqui explica que esse julgamento foi ilegal em vários aspectos. O primeiro, não podia haver julgamento em dia festivo. Segundo, não se ofereceu defesa formal a Jesus. E terceiro, o veredito foi dado em um dia único e não nos 2 dias obrigatórios para crimes capitais, obrigatórios para crimes de morte. Então está tudo errado ali, aconteceu, foi tudo ilegal. Continuando ali no versículo 67, diz assim, olha, se você é o Cristo, porque eles afrontavam Jesus, né? Eles diziam, ao amanhecer reuniu-se no Sidé, tanto os chefes sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi levado perante eles. Verso 67, se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso.
Então a gente aprende que provavelmente, para que Roma não pensasse que Jesus queria subir ao trono vazio de Israel, Jesus não deu uma resposta direta quando lhe perguntaram se ele era o Cristo, sabendo que não podia esperar tratamento justo da parte dos membros do Sinédrio. Ele sabia que não podia esperar a justiça do povo. Jesus se identificou com o Filho do Homem que iria se assentar para julgá-los em um tribunal muito superior àquele, no céu, à direita do poder de Deus. Então Jesus ele não respondeu, mas ele diz, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então ele diz, ele se identificou e diz como Filho do Homem queria se assentar para julgá-los em um tribunal muito superior àquele. Ele iria julgá-lo no tribunal do céu. Queria estar sentado à direita do Pai, à direita de Deus, do poder de Deus. No verso 70, eles perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós está dizendo que eu sou, respondeu ele. Gente, a explicação, olha aqui, o Sinédrio, ele entendeu quando Jesus disse que era o Messias, mas quis apanhá-lo em uma blasfêmia mais direta, alegar que era filho de Deus. Ele queria pegar Jesus em alguma coisa, e a resposta de Jesus pareceu vaga aos olhos dos leitores de hoje, mas aqueles que estavam presentes na época entenderam que era uma confissão óbvia. Então, tendo isso em mãos, eles concluíram que não havia necessidade de outro testemunho, porque ali Jesus ele estava afirmando que era o Messias. Para eles entendiam dessa forma. Eles estavam entendendo, quando Jesus diz aqui no verso 69, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, ele estava dizendo para eles que ele era o Messias. Era o que eles entendiam. Entende? E a resposta de Jesus pareceu vaga aos olhos de nós, aos nossos olhos, mas aos olhos dele, não. Aos olhos deles foi uma confissão. E aí eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Acabaram de ouvir quando ele disse isso. Vocês, mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus fez, Jesus fez. Olha aqui. Jesus, sabendo que não podia esperar tratamento justo da parte dos membros do Sinédrio, ele não podia esperar tratamento justo. Jesus se identificou como o Filho do Homem, que iria se assentar para julgá-lo em um tribunal muito superior àquele, que era no céu, à direita do poder de Deus. E aí eles acharam que já poderiam condenar Jesus sem precisar de nenhuma mais testemunha. Não precisava mais de testemunha. E a conclusão desse capítulo, gente, é que eu vou ler para vocês a conclusão que eu detalhei aqui. Esse estudo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, conta o início do grande sofrimento do nosso Senhor, cumprindo mais uma vez o seu papel de servo nessa terra. Ele se entregou totalmente
para o seu propósito. Ele se entregou totalmente para o seu propósito. Não se defendeu com palavras e nem com seus poderes de filho de Deus, e sofreu diversas humilhações para salvar a humanidade e dar mais uma chance para nos conectarmos verdadeiramente para o seu propósito, para nos conectarmos verdadeiramente com o Pai. O exemplo do Mestre deve sempre nos constranger, deve sempre constranger os nossos corações e nos fazer repensar sobre o nosso comprometimento com Deus. Obviamente, nunca teremos tanto amor como o Mestre, porque somos maus. No entanto, podemos nos tornar cada vez mais próximos do Pai, antes do caminho de sangue feito pelo Senhor, através do caminho de sangue feito pelo Senhor Jesus. Então aqui, gente, eu aprendi que nunca teremos amor, tanto amor como Jesus tem por cada um de nós, porque nós somos maus, nós somos pecadores, mas nós podemos nos tornar cada vez mais pessoas melhores, nos aproximando mais do Pai, através, olhando para a cruz. A gente precisa olhar para a cruz, do caminho feito por Jesus. A gente precisa olhar para a cruz e lembrar do que Ele fez por mim e por você. Então a gente precisa nos aproximar cada vez mais do Senhor. Então eu entendi e aprendi que eu não posso ser raso no meu relacionamento com Deus. Eu não posso ser raso, porque o Senhor mergulhou nas profundezas para cumprir o seu propósito com a excelência e salvar a mim e a você. Gente, nosso relacionamento não pode ser raso. Nosso relacionamento tem que ser profundo, tem que ser íntimo, tem que ser um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque Jesus, ele mergulhou nas profundezas por minha causa e por sua causa, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele entregou o seu Filho. Então a gente precisa lembrar disso. A gente não pode se contentar com um relacionamento raso, nem quente, nem frio, morno. E na palavra diz que ele vomita aqueles que são mornos. E o mínimo que precisamos fazer para corresponder esse favor imerecido é entregar o nosso melhor a Ele. É entregar o nosso melhor para Jesus. É estar em comunhão com o Senhor na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, na nossa igreja. A gente precisa do mínimo. Precisamos o mínimo que temos que fazer para corresponder esse favor imerecido é entregar o nosso melhor a Ele. É fazer da melhor forma possível, com sinceridade no nosso coração, com amor no nosso coração, amor ao próximo, ajudar aquele que precisa. Gente, quando eu leio esse capítulo, quando eu passei praticamente, eu li aqui versículo, eu estudei versículo por versículo, porque esse capítulo ele é tremendo, é sobre a crucificação de Jesus. Ele se entregou por mim e por você para nos salvar. E é imerecido. A nossa salvação veio pela graça do Senhor, apenas pela graça. Então a gente precisa olhar para a cruz e lembrar
do sacrifício que Ele fez por mim e por você, tendo um relacionamento verdadeiro, tendo momentos de intimidade com o Senhor, em oração, em leitura da palavra. É o mínimo, gente, que a gente pode fazer. Amém? Terminamos então o capítulo 23. Amanhã estaremos lendo o capítulo 24. Amanhã estaremos lendo o capítulo 23. E terminamos na sexta-feira com o capítulo 24. E aí na segunda a gente começa o Evangelho de João. Que bênção! Entendeu, gente? É isso. Então, começar o estudo de amanhã. Gente, então, mais uma vez eu peço a vocês que deem um pulinho lá no meu YouTube, curtam, comentem, compartilhem, para que o conteúdo não saia do ar, para que seja relevante para o Senhor, esse conteúdo, que seja relevante para o YouTube, esse conteúdo, e que ele mantenha, que o YouTube mantenha esse conteúdo no ar, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela é viva e não volta vazia. Então, gente, dá um pulinho lá, se inscreve no meu canal, é muito importante para o YouTube que ele veja essa interação e para que ele possa mandar para outras pessoas, para que ele possa alcançar outras pessoas no canal. Tá bom, gente? Dá um pulinho lá, curte, comenta, compartilha e, por favor, se inscreve no canal. Tá bom? Tudo para honra e glória do Senhor. Nada é para mim. Rodrigo, obrigada por sua presença. Rodrigues. Miriam, obrigada por sua presença. Lucia, obrigada por sua presença. Sankar, muito obrigada pela presença de vocês, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem tirado alguns minutinhos do dia de vocês para estarem aqui junto comigo. Isso alegra muito o meu coração. Falar do Senhor, para mim, é uma alegria. É uma alegria, tá bom? E é tudo para honra e glória dele. Nada é para mim, nada é para mim. Eu não estou preocupada com nada. Eu estou preocupada em levar a palavra do Senhor, em levar o que está na Bíblia. E mais uma vez eu deixo claro que tudo que eu falo aqui, tudo que eu leio aqui, é para incentivar vocês a estudarem a Bíblia, a lerem a Bíblia. É um incentivo. Eu não sou professora, eu não estou aqui para ser melhor que ninguém. É o Espírito Santo que está me conduzindo. E a leitura da palavra é através dele, é através do Espírito Santo. Deus, ele pediu, esse propósito de Deus na minha vida começou no dia 1º de janeiro. E eu vou continuar até o dia em que ele disser para mim fazer outra coisa. Então é tudo para honra e glória dele, nada para mim, tá bom? E esse estudo, essa leitura é para incentivar vocês, ok? Vamos orar então para terminar o nosso estudo, a nossa leitura. Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por esse estudo, por essa leitura, por essas reflexões que foram feitas. Obrigada, Paizinho, obrigada, porque é gratificante falar de Ti, é gratificante ler a Tua Escritura, contar a Tua história, nos motiva e me incentiva a estar em comunhão contigo, a querer mais, porque cada vez que eu leio um capítulo, cada vez que eu leio um livro, um evangelho, cada vez que eu leio, mais sede, mais curiosidade eu tenho em saber mais de Ti, em conhecer mais de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos orientar, obrigada por nos instruir, obrigada, Senhor, por nos trazer a Tua presença.
com sinceridade, com verdade, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que esse estudo tenha alcançado muitas pessoas, que alcance aqueles também que irão assistir através do canal do YouTube, através do Instagram, porque a live ficará gravada. E abençoe a estes, Senhor, a estes irmãos queridos que estão aqui online, que se dispuseram o tempo deles para estarem aqui comigo, me ouvindo falar de Ti. Obrigada, Pai querido, obrigada, Pai amado. Nós chamamos incondicionalmente, nós chamamos muito, muito. Eu não sei o que seria de mim sem ter o Senhor na minha vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que creem no Senhor. Porque a nossa vida pode estar de perna para o ar, a nossa vida pode estar cheia de dificuldade, com problemas, mas quando o Senhor está no leme, no controle, tudo flui, tudo fica mais fácil. Obrigada, Paizinho, por esse estudo, que esse estudo a gente leve para as nossas mentes, para que tenhamos mais conhecimentos de Ti, mas que levemos também para o nosso coração, e que sempre, sempre nos lembremos do sacrifício que o Senhor fez por nós, para que estejamos sempre Te adorando, para que estejamos sempre em comunhão contigo, verdadeiramente, Senhor. Que essa intimidade seja cada dia mais estreita, mais profunda, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre rendidos a Ti. É o que eu peço, é o que eu oro, te agradecendo por mais um dia em Tua presença. Obrigada, Paizinho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário, aguardando vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E se Deus quiser e assim Ele permitir, amanhã estaremos juntos. Beijos.